Bem, pessoal, boa noite. Primeiro, me apresentar para vocês, né? Sou Ricardo Alexandre, atualmente sou do Ministério Público junto ao TCE de Pernambuco, mas eu tenho uma vida muito ligada à área fiscal, toda uma carreira ligada à área fiscal. Fui tanto técnico da Receita Federal, que hoje seria o cargo de analista, né? Quanto fui auditor, obviamente, nos dois cargos via concurso público, né? E depois saí para carreiras da área jurídica. Eu costumo dizer que eu sou um filho desse mundo, filho do concurso público, né? Eu estou no meu 9º cargo público, sou meio viciado nisso, até gosto de dizer que gosto mais de fazer a prova até do que de exercer o cargo. Tem uma certa dependência química daquele friozinho na barriga na hora da prova. Então, podem ter certeza que vocês estão diante de um colega, né? Um colega concurseiro, nunca me deixe de caracterizar assim e desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, aberto para as perguntas que possam ser feitas. Eu digo desde o primeiro dia porque às vezes as pessoas ficam um tanto tímidas no começo e começam a fazer perguntas bem depois e deixam aquelas primeiras dúvidas para lá. Mas estou 100% aberto para que a gente possa fazer essas perguntas. Em primeiro lugar, quando a gente vai falar de direito tributário, antes até de entrar no primeiro tópico do programa que aparece para vocês, que é o programa anterior da Receita Federal, que começa falando de definição de tributo, a primeira coisa que eu gosto de falar é de alguns pontos que surgem na cabeça das pessoas, algumas dúvidas que surgem sobre a própria atividade do Estado cobrando tributo. Porque quando a gente pergunta, você perguntar para qualquer pessoa por que o Estado cobra tributo, a resposta tende a ser: ele cobra tributo para conseguir dinheiro para realizar suas atividades. O que é uma resposta correta, apesar de incompleta. É correta porque, obviamente, o Estado, a gente aprende quando estuda direito constitucional, que o Estado existe para atender basicamente um objetivo, que é a consecução do bem comum das pessoas que estão naquele território. Para chegar a esse objetivo, ele precisa construir estradas, hospitais, pagar servidores públicos, precisa de recursos. E ele tem, no tributo, a sua principal fonte de recursos, certo? Agora, essa visão é um tanto quanto incompleta, em primeiro lugar, porque, claro, o tributo não é a única fonte de receita do Estado. Quem já estudou direito financeiro deve lembrar daquela famosa classificação das receitas públicas que podem ser originárias ou derivadas. A ideia básica é a ideia que a gente aprende no direito administrativo adaptada para cá. Lembrem que o direito tributário é filho do direito administrativo, né? Ele ganhou autonomia, mas ele trata da atividade administrativa do Estado de cobrar tributos. É uma atividade administrativa. Também é um filho mais bonito do que o pai, é verdade, mas é filho do direito administrativo. Então, a ideia básica lá do direito administrativo, um dos supraprincípios do direito administrativo, é que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Então, o Estado tem poderes que o particular não tem. O Estado, dentro desse contexto, é o único ente, a única pessoa, porque é uma pessoa também, uma pessoa jurídica, que tem o poder de, por ato próprio, unilateral, nos obrigar a entregar dinheiro para ele, o tributo. Ele é dito uma lei e nos obriga a pagar. Então, na realidade, quando o Estado obtém recursos usando desse poder, usando do poder extroverso, usando o que chamam de ius imperi, né, poder de imperium, e a gente percebe que ele está usando esse poder quando ele faz algo independentemente da nossa vontade. Queira eu ou não, eu vou ter que pagar tributo se recebi, por exemplo, rendimento, vou ter que pagar imposto de renda. Então, quando o Estado age dessa forma, usa das suas prerrogativas de direito público, o Estado, obtendo recursos assim, ele obtém recursos que são enquadrados como receitas derivadas. Derivam do patrimônio do particular, porque o Estado tira do patrimônio do particular e incorpora ao patrimônio público. Prestem atenção ao seguinte: o Estado obtém recursos não só dessa forma. O Estado muitas vezes obtém recursos seguindo o direito privado. Quando eu falo de direito privado, é o Estado se despindo de suas prerrogativas estatais e agindo como se fosse um particular. Por exemplo, quando o Estado tem um imóvel e aluga para um particular. Então o Estado tem um imóvel, você não é obrigado. Percebam na origem, que isso é muito importante para o direito tributário. Para você ser obrigado a pagar um aluguel para o Estado, você assinou um contrato. Você manifestou sua vontade,
certo? De morar naquele local e assumiu a responsabilidade de pagar R$3.000 por mês para morar naquele local. Há a sua manifestação de vontade. O Estado está agindo como um particular, ele não lhe impôs nada, ele fez um contrato de direito privado. Esse seu contrato com o Estado não é muito diferente de um contrato que você faria com um particular qualquer. Isso é uma receita de direito privado, receita originária. Muitos falam que se origina de dentro do próprio Estado, é o Estado explorando o patrimônio dele. Tem um imóvel que não está sendo utilizado e vai utilizar esse imóvel alugando para um particular. Assim como, por exemplo, o Estado quando é proprietário de um estatal. Vocês sabem que há notícias de que a Caixa Econômica Federal pode ter o capital aberto, né? Mas atualmente ela é uma empresa, é uma sociedade e um sócio só, a União. A União tem um banco. Não há muita diferença entre a atuação como banco da Caixa Econômica Federal e a atuação do Bradesco, do Itaú. Todos estão explorando seu patrimônio, exercendo certa atividade para obter lucro. Então, no final das contas, quando o Estado obtém dinheiro com a atuação de uma empresa estatal, ele também está agindo como se fosse um particular. Ele está agindo sem as prerrogativas de direito público. São receitas originárias que se originam do patrimônio do próprio Estado. Para quem está começando a estudar direito, é fundamental que vocês entendam muito bem essa dicotomia, direito público versus direito privado. Porque às vezes, por exemplo, a gente começa a estudar direito administrativo e vê alguém dizer, olha, uma empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E a gente memoriza isso porque é importante para a prova, mas não entende a essência do que significa ser de direito público, ser de direito privado. Ser de direito público é atuar no mundo com essas prerrogativas, com as vantagens sobre os particulares. Se você, por exemplo, nosso colega aqui da Casa do Concurseiro está precisando do prédio ao lado, ele vai negociar com o particular para tentar adquirir, para tentar alugar o prédio ao lado. Ele não tem como impor sua vontade. Se o particular disser, não vendo, não alugo, não empresto, não faço nada, é meu e eu estou usando, o máximo que ele pode fazer é aumentar o preço, aumentar a proposta. Mas se ele disser para o Estado do Rio Grande do Sul, não vendo, não alugo, não faço nada, o Estado do Sul bica ele para fora daqui. Desapropria aquele imóvel e diz, vai ser feliz no outro lugar com essa indenização que eu estou te pagando. Percebam o ente de direito público, o Estado é um ente de direito público, agindo no ordenamento jurídico com prerrogativas típicas estatais que só o Estado possui. Só que o Estado tem essa maneira de atuar, mas às vezes ele se despe dessas prerrogativas e age como um particular, como eu falei, por exemplo, no caso em que o Estado aluga um imóvel. Então, isso que a gente estuda lá em direito administrativo, a gente tem que transplantar para cá raciocinando assim. O Estado obtém recursos. Quando esses recursos são obtidos sem uso de prerrogativas, quando esses recursos são obtidos como qualquer particular obteria, esses recursos são receitas originárias. É o Estado explorando o seu próprio patrimônio. Explorando seu patrimônio criando empresa, explorando seu patrimônio alugando um imóvel. Agora, quando o Estado ele edita lei e lhe obriga, usando o regime de direito público, lhe obriga, independentemente de sua concordância, a entregar dinheiro para ele, aí ele está obtendo receita derivada, receita típica de direito público, e obviamente é aqui dentro das receitas derivadas que vai residir o nosso objeto de estudo. A principal das receitas tributárias é o tributo. Existem outras receitas derivadas, como é o caso da multa. A multa também, o Estado edita uma lei e quando você comete uma infração, você é obrigado a pagar aquela multa independentemente de sua vontade. Só que há uma diferença marcante entre os dois. A multa é exatamente o que o tributo, por definição, é proibido de ser. O tributo não pode ser sanção por ato ilícito. Quando a gente for analisar daqui a pouco a definição de tributo, a gente vai ver que a definição de multa é praticamente igual. Só há essa diferença. A multa é uma sanção, no sentido de punição. Você comete um ato ilícito e, portanto, vai ter que pagar a multa a título de punição. Então, multa é um segundo tipo de receita pública derivada. Eu vou colocar aqui um terceiro tipo, que hoje praticamente não existe mais, não é adequada para a modernidade atual. O
pessoal fala que é uma coisa extremamente injusta, meramente uma reminiscência histórica, uma coisa lá do passado, mofada. Se tivéssemos aqui, eu ia usar até tecnologia para ficar tudo preto e branco, piscando, aquelas bolinhas, coisa bem antiga mesmo, que não faz mais sentido hoje em dia, mas cai em prova. Daí meu dever de citar para vocês, que são as famosas reparações de guerra. Reparação de guerra é como se fosse ônus da sucumbência numa batalha, né? Vejam só, vou pegar essa expressão, vocês estudam ela em Direito Constitucional, né? Porque lá quando vocês estudam na Constituição que qualquer cidadão pode ajuizar uma ação popular para defender várias coisas, e o autor, se não tiver má-fé, fica isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vocês estudam em Direito Constitucional. Mas deixa eu dar só uma ideia para que a gente compare com o que existe aqui em direito tributário, quer dizer, não existe mais, existe só na matéria, mas na prática hoje não mais existe, para que a gente veja que isso é injusto, apesar de parecer com ônus da sucumbência, que é bastante justo. Qual é a ideia? Suponha que você tem um imóvel e determinada pessoa vai para a justiça, ajuiza uma ação, reivindicando aquele imóvel. Reivindicar, que é coisa, vindicatio, vindicar, querer para si, eu quero esse imóvel, ele é meu. De maneira mais simples, você tem uma casa e o cara vai para a justiça dizendo que a casa é dele, não é sua, querendo lhe botar para fora daquela casa. Bem, você vai precisar contratar um advogado. Você vai ter gastos para se defender. E suponho que depois de um longo processo, a justiça diga, em decisão definitiva, transitada em julgado, olha, a casa era tua. Aquele cara que ajuizou a ação, ele está errado. Você é o legítimo dono da casa. Seja feliz na sua casa. Só que você, peraí, tem um detalhe. E o dinheiro que eu gastei? Eu estava quietinho, numa casa que era minha, tanto é que a justiça depois disse que era minha realmente. Vivendo a minha vida em paz. O cara ajuizou uma ação e eu gastei rios de dinheiro com um advogado. Isso vai ficar assim? Não. A outra parte, quem foi derrotado na ação judicial, deu causa àquela confusão toda, vai ter que lhe pagar o ônus da sucumbência. Ônus, peso, encargo de quem sucumbe, de quem perdeu. Então, se o juiz diz que um lado tem razão, você, além de perder o que estava em disputa, você também vai ter que pagar o advogado da outra parte. É justo? É. Para que a criatura que estava correta, ela não tenha nenhum prejuízo. Muito bem. Mas numa guerra, dois países entram em guerra e o vencedor exige do povo vencido uma reparação. Aí se torna injusto porque não necessariamente o vencedor da guerra é quem tinha razão. O vencedor da guerra é quem tem mais força. Então, no final das contas, você cobrar uma reparação, uma indenização para quem perdeu, me desculpem a expressão, é ferrar com a vida de quem já está ferrado porque acabou de perder uma guerra. Certo? Então, não se faz mais isso hoje em dia. Entretanto, se perguntarem em prova sobre reparação de guerra, é uma receita pública que o Estado recebe. E percebam, por que é uma receita derivada? Porque também é imposta pela força do Estado. O Estado usa suas prerrogativas de direito público e, curiosamente, usa contra outro povo até. Não é nem seu próprio povo, é o povo que foi derrotado naquela batalha. Bem, então a gente tem essas receitas de direito privado, como receitas contratuais, como receitas empresariais. Quando eu falo contratual, eu dei como exemplo o aluguel, empresariais dei como exemplo a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, que também obtém receitas para o Estado, vocês sabem que muitas, e as receitas derivadas, que o Estado obtém utilizando as suas prerrogativas de direito público. Então tem várias fontes de dinheiro. Toda a grana que entra para o Estado vai entrar por algum desses caminhos aí. Só quero que vocês percebam que atualmente, disparadamente, a maior fonte de receita é a tributária. Primeiro, a receita de multa é criada, ao menos na teoria, para não ser arrecadada, O ideal é que ninguém cometa o ato ilícito e o Estado não receba nenhum centavo a título de multa. Ao longo do tempo, se percebe que todas as multas vão tendo, paulatinamente, a arrecadação diminuída. Quando criaram, por exemplo, multa para quem não andava de cinto de segurança. Bem, no momento que criaram, a multa arrecadou pra caramba. Mas com o passar do tempo, como as pessoas não querem ser multadas, o comportamento de, ao entrar no veículo, colocar o cinto se tornou automático. E a multa cai para uma arrecadação muito pequena.
Então, multa não serve nem deve servir como fonte perene de arrecadação. A gente fala aí de indústria das multas, mas isso aí é uma distorção. Quem cria punições para arrecadar está fazendo algo que distorce a ideia do que é uma multa. Porque a multa, na teoria, o ideal é que ela não fosse arrecadada, nenhum centavo, porque todo mundo estaria se comportando da maneira adequada. Reparação de guerra não existe mais, praticamente. A gente tem como receita derivada praticamente só o tributo. E receita de direito privado tem historicamente diminuído. Sejam vocês pessoalmente favoráveis ou contrários, há um fato, na maioria dos países do mundo, que é a tendência de que a exploração de atividade econômica seja jogada para a iniciativa privada, a famosa privatização. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce, atualmente Vale, ela gerava várias receitas para o Estado de que tipo? Originárias, porque o Estado era dono da Vale. Então ele explorava uma empresa que era dele. No momento em que aquilo ali vai para a iniciativa privada, o que acontece? O Estado não recebe mais receitas originárias. Os que defendem o sucesso da privatização da Vale mostram que hoje a Vale arrecada de tributo para o Estado mais do que a soma do que ela já arrecadava de tributo com o que ela dava de lucro. Independentemente dessa discussão, eu só quero que vocês percebam. Quando o Estado está recebendo da Vale hoje basicamente tributo, a gente percebe que o Estado está concentrando uma receita que era originária, retirando daqui e passando para a receita derivada de tributo. Então a gente pode dizer que tributo ele é uma receita pública e não apenas isso, ele é disparadamente a mais importante das receitas públicas, a mais importante das fontes de recursos à disposição do Estado. Agora, dizer que o tributo é uma fonte de arrecadação é algo correto, mas como eu falei, incompleto, também porque o Estado usa o tributo para outras coisas. Não se consegue um tributo neutro. O que seria um tributo neutro? Que muitas das ciências das finanças defenderiam. O tributo deveria ter a neutralidade. Tributo neutro seria aquele que você criaria, as pessoas pagariam e a economia continuaria funcionando da mesma forma. Não interferiria no funcionamento natural do sistema econômico. Mas, por exemplo, imagine que um governante, imagine que não existia imposto de importação numa certa época. Há um governante pensando, vamos arrecadar mais? Vamos. Então vamos criar um imposto de importação sobre veículos automotores, por exemplo. No momento que ele faz isso, ele vai perceber com clareza que a importação de veículos automotores vai diminuir, porque se tornou mais caro comprar veículo importado. Esse efeito colateral parece só um efeito colateral, mas ao longo do tempo, certamente vai surgir na cabeça do governante a ideia, ora, quando eu quiser proteger a economia nacional, uma empresa nacional que produz determinado bem, por que não usar esse tal do imposto de importação? Já quando eu criei para arrecadar diminuir a importação, eu agora vou usar para aquele bem ficar mais caro mesmo e as pessoas comprarem mais da indústria local. Como a indústria calçadista do Rio Grande do Sul já fez muitas ingerências históricas perante o governo para tentar que o governo aumentasse bastante o imposto de importação sobre calçados importados. Para quê? O governo, quando faz isso, ele faz querendo arrecadar mais, quando ele aumenta o imposto de importação sobre calçados importados? Não. Talvez até arrecade menos. Porque no momento que ele aumenta o imposto de importação, as pessoas param de importar e a arrecadação cai. Só que nesse caso, a arrecadação é meramente efeito colateral, porque o tributo é usado mais com a finalidade de intervir. O que se quer quando se mexe com esse tributo é intervir. Vocês viram vários exemplos recentes. Na crise, a de 2008, de lá para cá, várias vezes vocês viram na televisão propagandas assim: compre seu veículo sem IPI até tal data, incentivando a antecipar certas compras, se utilizando do que o governo fez. O governo baixou o IPI por quê? Porque ele queria arrecadar menos? Claro que não. Nenhum governo, em circunstância alguma, quer arrecadar menos. Às vezes até dá uma vontade de diminuir a carga tributária para aumentar a atividade econômica, mas querer arrecadar menos ele nunca quer. O governo diminuiu o IPI em determinado momento porque a economia estava esfriando, tendência de desemprego, e a indústria automobilística tem uma sequência de produções. Quando você vai verificar a linha de produção
não só de uma empresa, mas a cadeia econômica toda, você vê que a cadeia é muito longa. Se parar de vender veículo lá na ponta, o problema começa desde a mineradora. A mineradora vai ter problema, a siderúrgica que vai fabricar o aço tem problema, a fábrica de autopeça vai ter problema, as montadoras, as concessionárias. Então, a cadeia é muito longa que vai passar por problemas, que vai gerar desemprego. Então, o governo diminuiu o IPI para aumentar a atividade econômica. Isso mostra aquela classificação famosíssima, quando a gente fala das finalidades do tributo, que a gente fala da famosa finalidade fiscal, que é de carrear recursos para os cofres públicos. É aquela finalidade que todo mundo lembra quando se fala para que existe tributo. A galera já vai lembrar para o Estado arrecadar. É essa aí que todo mundo lembra. Mas ao lado dela existe a finalidade extrafiscal, que é a finalidade de intervir em situações sociais, em situações econômicas. Qual é a mais importante? Se for perguntar para o governo, ele vai dizer a fiscal, vai abrir o olhão e pensar no dinheiro. Mas, sendo mais teórico, as duas sempre convivem nos tributos. Vai ter para cada tributo uma que é mais importante e uma que é menos importante. O imposto de importação é o imposto de controle da economia, controle do comércio internacional. Então, no imposto de importação, a finalidade arrecadatória é maior. Desculpa, a finalidade interventiva é maior. Mas sempre existe a outra. Você nunca pode dizer que o tributo é exclusivamente interventivo. Afinal de contas, mesmo que pouco, ele arrecada. É tributo, então vai arrecadar. Aquela grana que entra vai ser importante para o orçamento. Então jamais você vai dizer que um tributo é extrafiscal. Às vezes até aparecem essas frases, mas se você for redigir numa prova subjetiva e for dizer que um tributo é extrafiscal, eu aconselho que você coloque um advérbio antes. É marcantemente extrafiscal, é primordialmente extrafiscal, precipuamente, principalmente, algo para mostrar que não é apenas aquilo. Porque vocês devem lembrar daquele símbolo do equilíbrio das forças do bem e do mal, que os engenheiros do Havaí tomaram para si também. Então, esse símbolo diz que em todo mal há um pouco de bem, em todo bem há um pouco de mal, não há o mal puro, o bem puro. Não há uma pessoa puramente boa, sacuda, que vai sair alguma maldade dali de dentro. A recíproca também é verdadeira. Então, não há um tributo puramente fiscal, porque todos intervêm no funcionamento da economia, eles não conseguem ser neutros. Não há extra fiscal porque todos arrecadam, como é o caso do imposto de importação. Quanto a não haver um tributo só fiscal, eu gosto de dar o exemplo do tributo de característica mais fiscal, mais claramente fiscal que a gente enxerga, que é o imposto de renda. É o Estado dizendo, me dê um pedaço do seu salário, na marra. Certo? Então o Estado quer dinheiro quando faz isso, isso é indiscutível. Só que quando a gente olha para a tabelinha do imposto de renda, a gente percebe que entre zero e determinado valor as pessoas não pagam nada de imposto de renda. Você percebe que a partir de um certo patamar as pessoas começam a pagar 7,5%, depois 15%, depois 22,5%, depois 27,5%. Por que o Estado cobra dessa forma? Em primeiro lugar, a gente também pode colocar uma questão arrecadatória. Eu vou espremer mais de onde há maior possibilidade de sair mais. Vou cobrar mais de quem tem maior capacidade contributiva. Eu não vou chegar aqui embaixo, na Fiel Corintiana, e começar a espremer, não vai sair nada. Vou cobrar do sujeito, o sujeito não vai ter dinheiro nem mais para comprar comida. Então o sujeito precisa ter suas necessidades básicas atendidas, e aí a partir de um certo patamar, ele passa a ter condições de ter alguns luxos, comprar umas cópias de livros, e por aí vai. Aí a partir dali, da parte que ele tem para atender a esses luxos, ele pode separar uma parte para entregar para o Estado. Cada vez que você vai subindo aqui mais você vai tendo maior capacidade contributiva. Vai subindo, subindo até chegar no topo. Dizer que quem ganha mais de R$ 4.700 está no topo é uma sacanagem, mas a distorção da tabela não é o que a gente está aqui para discutir, certo? Mas essa ideia aqui, que tem finalidade arrecadatória, a gente tem que conjugar com o seguinte:
tentem pensar nessas mesmas pessoas que estão nessas faixas de tributação, não agora como contribuintes. Pensem nessas pessoas como destinatárias de serviços públicos. Pensem no importantíssimo serviço público de saúde, SUS. Qual dessas faixas usa mais o SUS? Obviamente é quem está aqui embaixo. Porque quem passa a ter condições, tendo um pouquinho de sobra de orçamento, uma das primeiras coisas que vai adquirir é um plano de saúde. Quem está aqui em cima raramente usa o serviço do SUS. Não vamos dizer que não usa, não, porque o SUS é muito mais do que atendimento em hospital, certo? E o cara é atropelado no meio da rua, vai usar o serviço do SUS, via de regra. Mas usa muito pouco. E é o que mais paga, olhando só para o imposto de renda, claro que a receita do SUS não vem só do imposto de renda, mas olhando, fazendo esse corte só pensando em imposto de renda, é o que mais joga dinheiro no SUS. E é o que menos tira do SUS. Por isso que muitos falam de uma maneira até certo ponto romântica que o imposto de renda seria o tributo Robin Hood. Tira dos ricos para entregar para os pobres. E dentro dessa história de tirar dos ricos para entregar para os pobres, a gente tem a finalidade extra fiscal de redistribuição de renda. Certo? É uma finalidade extra fiscal. Há algum tempo eu escutei uma coisa que, quando eu vou dar aula de direito tributário, quando a gente fala muito em dinheiro, né, em direito tributário, eu tenho sempre cuidado de estar lembrando onde é que eu estou. Eu vi uma autoridade pública aqui no Rio Grande do Sul dizendo que o Estado estava quase quebrado e a culpa disso é porque o Estado não é composto de miseráveis. Porque pelas regras que foram colocadas no país, quando você faz certos cálculos, alguns deles nós vamos comentar aqui, acaba sendo verdade que o grupo dos 6, o G6, que a legislação brasileira considera os estados ricos, acaba financiando bastante os demais estados, né, que são o Sul e o Sudeste, salvo o estado do Espírito Santo, amém, que fica no lado dos pobres nesse enquadramento. Certo? Então, quando você faz a repartição de receitas, faz tentando atender àquela finalidade, que é a finalidade de diminuir as desigualdades socioeconômicas entre as diferentes regiões do país. Quando você mexe com isso, você também está usando o tributo com a finalidade extra fiscal. Veja, no uso da arrecadação também há finalidade extra fiscal. Ok? Então, sempre que forem dizer que um tributo, forem taxar, tal tributo é fiscal, tal tributo é extra fiscal, coloquem a palavrinha antes, marcantemente fiscal ou marcantemente extra fiscal, porque não há tributo com finalidade exclusiva, uma vez que não há tributo neutro. Se não há tributo neutro, ele interfere no funcionamento da economia, então vai aparecer algo de extra fiscalidade. E não há tributo que não arrecade. Se ele arrecada, mesmo sendo extra fiscal, vai aparecer algo de extra fiscalidade, de fiscalidade ali no meio. Agora, a doutrina ainda aponta, eu digo ainda aponta, porque essa terminologia está paulatinamente caindo em desuso. Um dia vai sumir, inclusive, das provas de concurso público. Certo? Eu ainda cito essa terminologia, é bom lembrar, né, quando no meu livro, eu ainda cito porque meu livro é indicado para quem está se preparando para concurso público. Se eu estivesse escrevendo um livro sobre direito tributário, sobre o que eu penso sobre o sistema tributário brasileiro, eu nem falaria mais dessa finalidade, porque não é bem uma finalidade. O que chama de finalidade parafiscal é uma finalidade arrecadatória também. É fiscal, é atividade fiscal, porque o Estado também quer arrecadar. A diferença aqui é que o Estado não está arrecadando recursos para colocar no caixa dele para usar com as suas atividades previstas no orçamento. O Estado está arrecadando para determinada atividade. É uma grana separada para usar com certa atividade. Por exemplo, quando a gente fala das contribuições sindicais ou da contribuição sindical indevidamente chamada, como nós vamos comentar, que é um equívoco hoje em dia chamar assim, não chamei em prova, mas chamada de imposto sindical. O Estado cria um tributo, mas veja, o dinheiro não é nem para ele. O dinheiro vai para instituições sindicais, certo? Então, indo para instituições sindicais, a gente percebe que há uma finalidade de arrecadar, mas a peculiaridade é que não é para ele. Nesse ponto, muitas pessoas têm dúvida, é a parte mais fácil, acredito, mas as pessoas têm dúvida porque há uma divergência entre os autores. E eu vou explicar o que é que vai valer aqui para efeito de prova, tá? Apesar de existirem teses diferentes, a gente está trabalhando aqui preparando para concurso público, então a gente não pode ficar perdido
né, analisando assim opiniões de fulano e ciclano. Eu sempre digo até que todo concurseiro deve exigir do seu professor, quando ele disser, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assado, ele deve dizer, e em prova o que é que vale, né? Porque você vai fazer uma prova. Não dá para chegar na hora da prova e dizer, ó, para tal autor a alternativa correta é A, para tal outro autor a alternativa é B, certo?